pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos finalizar o nosso tapete moderninho. Na videoaula anterior, estava fazendo com vocês aqui esta carreirinha e disse para vocês continuarem a trabalhar aqui esta carreira, fazendo 4 aumentos apenas para cada lado da parte oval, aumentando 8 pontos apenas no seu tapete. Então, nesta videoaula, vamos finalizar essa carreira e vamos dar início ao nosso biquinho final. Espero que gostem e que vocês consigam fazer. Vamos, então, para a continuação do nosso passo a passo. Prontinho, pessoal! Já dei uma grande adiantada aqui, então. Estou finalizando aqui a minha carreira. Eu fiz igualzinho eu expliquei para vocês anteriormente. Trabalhei 4 aumentos na primeira parte oval e 4 aumentos na segunda parte oval, aumentando apenas 8 pontos ao todo na nossa carreira. E vamos ficar com um total de 280 pontos altos aqui nesta carreira que eu falei para vocês fazerem aqui apenas 4 aumentos, tá bom? Lembrando que o primeiro aumento eu fiz aqui na direção do nosso aumento da carreira anterior, o segundo aumento na direção do segundo aumento da carreira anterior. Aí eu não fiz o aumento aqui no meio, aqui ficou a parte reta. Quando chega no nosso quinto desenho aqui, desses 6 desenhos da parte oval, no quinto desenho, eu segui a direção do primeiro pontinho aqui do desenho para poder trabalhar aqui o nosso terceiro aumento. E o quarto aumento, eu vim aqui no sexto desenho, no primeiro pontinho aqui na direção do primeiro ponto do sexto desenho e trabalhei aqui, então, o meu quarto aumento, tá bom? O mesmo eu fiz dos dois lados. Então, aqui estou apenas finalizando aqui a minha carreira agora, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Vou deixar uma foto de como o meu tapete está ficando no chão. Então, após concluir aqui ponto sobre ponto, como eu expliquei anteriormente, ficamos com 280 pontos altos. Aí, eu vou vir na terceira correntinha aqui e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo, ficando assim. Aqui, vamos fazer 28 bicos no nosso tapete. Por isso que a gente tem 280 pontos altos aqui. O nosso bico, para cada bico, vamos utilizar 10 pontos de base, tá bom? Eu vou trabalhar 7 pontos baixos e vou pular 3 pontos de espaço, tá bom? Então, aqui é o seguinte. Para iniciar aqui, eu vou fazer uma correntinha para ser equivalente ao ponto baixo. Aí, eu vou vir no próximo ponto ao lado e vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Aqui, então, eu trabalhei 5 pontos contando com essa primeira correntinha que fizemos aqui. Então, eu fiz uma correntinha e 4 pontos baixos, totalizando como se fosse 5 pontinhos baixos aqui. Quando eu for finalizar a minha carreira, eu vou finalizar aqui com 2 pontos baixos para completar os 7, tá bom? Então, aqui agora, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou pular 3 pontos altos de base. No quarto ponto, vou iniciar aqui o primeiro ponto baixo dos próximos 7. Então, fiz aqui o primeiro pontinho baixo. No próximo ponto, faço o segundo pontinho baixo. Próximo ponto, o terceiro ponto baixo. Próximo ponto, vou concluir aqui o meu quarto ponto baixo. Próximo ponto, o quinto ponto baixo. Próximo ponto, o sexto ponto baixo. E no próximo ponto, completei aqui, então, 7 pontos baixos, um em cada ponto alto de base. Faço agora 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou pular 3 pontos altos de base. No quarto ponto, inicio o primeiro ponto baixo do 7. Vai ficando desta forma aqui por enquanto. Como aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo, vou trabalhar mais 6 pontos baixos, um em cada ponto alto da carreira anterior. Aqui, então, já trabalhei 3 pontos baixos. No próximo, eu completo o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. E no próximo, completo aqui, então, o de número 7. Um em cada ponto de base. Após fazer 7 pontinhos baixos,
faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes e pulo 1, 2, 3 pontos altos de base. No quarto ponto, inicio o meu primeiro ponto baixo do 7, ficando desta forma aqui por enquanto. Assim, vamos fazer a volta toda aqui dessa primeira carreira do nosso bico. Vamos trabalhar 7 pontos baixos, um em cada ponto alto de base. Aqui no meu já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou finalizar aqui, então, o 7º ponto baixo, ficando assim. Sempre um em cada ponto alto da carreira anterior. Após concluir o 7, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e pulo 1, 2, 3 pontos altos de base. No quarto ponto, inicio o meu primeiro ponto baixo do próximo biquinho. Como é apenas uma repetição, vou dar uma super adiantada aqui, então, sempre repetindo 7 pontinhos baixos, faço 5 correntes e sempre pulo 3, tá bom? E já retorno para finalizarmos essa carreira juntos. Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, e estou finalizando a primeira carreira do nosso bico, sempre com a mesma repetição. Trabalhei 7 pontos baixos, um em cada ponto alto da carreira anterior. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 correntes e sempre pulei 3 pontos altos de base, tá bom? Então, aqui, pra gente finalizar o nosso último biquinho, eu fiz igual eu expliquei pra vocês. 7 pontos baixos, 5 correntes e vamos pular 1, 2, 3. No quarto ponto, faço aqui, então, um ponto baixo. Lembra que quando a gente iniciou aqui, eu fiz apenas 5 pontinhos, contando com uma correntinha? Então, aqui eu já trabalhei um ponto baixo, falta apenas um ponto baixo para completar aqui 7 pontos baixos deste primeiro biquinho, certo? Então, venho no próximo ponto, faço aqui, então, o segundo pontinho baixo. Agora, eu vou vir na correntinha aqui que a gente fez e vou pegar por baixo dela e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar a nossa carreira. Assim, ficamos com 7 pontos baixos no primeiro biquinho. E, ao todo, ficamos com 28 alcinhas aqui de 5 correntinhas. Vamos ficar com 28 bicos no final, tá bom? Então, aqui eu já minguei os 2 pontinhos baixos aqui, certo? Só que a gente vai minguar apenas um. Quando a gente for finalizar a nossa carreira, vamos fazer o último pontinho baixo aqui, tá bom? Então, eu vou subir aqui com uma correntinha para ser equivalente ao ponto baixo aqui do início. Aí, eu venho no próximo ponto, que daquele 7, ele é o quarto pontinho baixo, tá bom? E faço aqui, então, um pontinho baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, e no próximo ponto, um ponto baixo. Ao invés de ficarmos com 7 pontos baixos nessa carreira, eu vou ficar com 5 pontinhos baixos, tá bom? Eu vou minguar um no início e um no final. Como eu expliquei, quando formos finalizar aqui o último biquinho, vamos fazer o nosso último pontinho baixo aqui deste primeiro bico. Então, finalizei aqui, então, uma correntinha e 3 pontos baixos de base. Aqui, agora, depende da tensão do seu ponto, se você vai precisar de fazer uma correntinha ou não. No meu aqui, eu vou fazer uma corrente e agora, nessa alcinha de 5 correntes, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Caso você não necessite de correntinha, você pode estar fazendo sem, tá bom? Então, já fiz 3, 4, 5, 6... e 7. Finalizado aqui, então, 7 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, vou pular o primeiro pontinho baixo do 7, no segundo ponto baixo, eu vou fazer o meu primeiro pontinho baixo do 5. No próximo ponto baixo, eu completo o segundo ponto baixo, no próximo, o terceiro ponto baixo, no próximo, eu completo o quarto e no próximo, o quinto pontinho baixo, ficando assim. Faço, então, uma corrente, venho na próxima argolinha de 5 correntinhas e trabalho nela 7 pontos altos. Então, aqui eu já concluí 2 pontos altos, concluí 3 pontos altos, 4,
5, 6 e 7 pontos altos. Finalizados 7 pontos altos, vou fazer uma corrente, vou pular o primeiro ponto baixo daquele 7, no segundo ponto baixo, vou fazer o meu primeiro ponto baixo dos 5 desta carreira. Então, já fiz o primeiro, no próximo faço o segundo, no próximo ponto baixo o terceiro ponto baixo, no próximo o quarto e no próximo o quinto ponto baixo, ficando assim. Faço agora uma corrente e na próxima argolinha vou fazer 7 pontos altos. Assim, vamos fazer por toda a volta do nosso tapete, sempre com essa mesma sequência de pontos. Em todas as argolinhas de 5 correntinhas, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Sempre onde eu tenho as 7 pontinhos baixos, vamos ficar com 5 pontos baixos, minguando o primeiro e o último ponto baixo aqui. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui por toda a volta do meu tapete e já retorno para finalizarmos essa carreira juntos, tá bom? Prontinho, já dei uma super adiantada aqui, então. Eu fiz igualzinho expliquei para vocês anteriormente. Em todas as minhas argolinhas de 5 correntes, trabalhei 7 pontos altos. E onde eu tinha 7 pontinhos baixos, eu fiquei com apenas 5, minguando um do início e um do final, tá bom? Aqui, então, finalizei os últimos 7 pontos altos na minha argolinha de 5 correntes, faço uma corrente. Aqui, então, a gente mingou 2 pontos baixos do início, então, eu vou finalizar aqui a minha carreira minguando apenas um ponto baixo, venho no segundo ponto baixo aqui, então, e faço um ponto baixo. Agora, eu vou introduzir aqui naquela correntinha que a gente fez, vou pegar por baixo dela e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar a minha carreira. Então, a gente ficou com 5 pontinhos baixos aqui, certo? Aqui, como eu minguei agora o primeiro pontinho baixo, nesta carreirinha aqui agora, vamos ficar com um total de 4 pontos baixos. Eu vou minguar apenas sempre o primeiro pontinho baixo de cada um daqueles 5, tá certo? Então, como eu já minguei aqui, eu vou subir com uma corrente para ser equivalente ao ponto baixo. Aí, eu vou vir no próximo ponto baixo aqui, vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto baixo, um ponto baixo. E no último ponto baixo, um ponto baixo. Então, nesta carreira, eu vou minguar apenas o início aqui e vamos ficar com 4 pontos baixos aqui de base, tá certo? Agora, vamos fazer o ponto siri. Vou fazer uma correntinha e em cada um dos 7 pontos altos que fizemos, vamos sempre trabalhar um ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, venho no primeiro pontinho do 7, vou fazer o ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Aí, vai ficando com este efeito aqui. Então, vamos fazer assim nos 7 pontos altos. Então, venho no quarto ponto, trabalho o ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, o ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. E agora, no nosso último ponto do 7, eu trabalho o ponto baixíssimo e uma correntinha. Aqui, não vamos fazer uma correntinha a mais, já vamos aproveitar essa correntinha para ser o espacinho para darmos início aos pontos baixos novamente. Eu vou minguar apenas o primeiro pontinho baixo dos 5. Aí, eu vou fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto baixo de base. Já fiz o segundo, o terceiro e agora o quarto. Aí, está ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, vamos fazer novamente o ponto siri. Para iniciar, eu faço uma correntinha. Venho no primeiro ponto do 7, trabalho um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Quanto mais folgadinho você fizer o seu ponto baixíssimo, mais bonitinho vai ficar o seu ponto siri, tá bom?
Então, vamos fazer essa repetição nos 7 pontos altos. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. No último ponto do 7, vamos fazer o ponto baixíssimo, uma corrente, aí não vamos fazer outra correntinha para dar início aos pontos baixos. Mingo o primeiro ponto baixo e aí faço 4 pontos baixos, um em cada ponto baixo de base. Então, sempre vamos minguar apenas o primeiro pontinho baixo. Aí, vai ficando desta forma aqui por enquanto. Aí, novamente, vamos continuar com a mesma repetição. Faço uma correntinha, venho no primeiro ponto do 7 e inicio os meus pontos ciris. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Assim, vamos fazer em todos os 7 pontos altos. Então, aqui, eu vou dar uma grande adiantada na minha carreira, porque é apenas uma repetição. Sempre onde temos aqui os 7 pontos altos, vamos trabalhar o ponto siri. Onde temos os 5 pontos baixos, vamos ficar com 4 pontinhos baixos, certo? Nessa carreira aqui, ele fica querendo ficar um pouco enroladinho, mas na próxima carreira, que a gente vai pegar aqui para virar aqui o nosso ponto siri, vai arrumar aqui o nosso tapetinho, tá bom? Então, vou dar uma super adiantada aqui, fazendo essa mesma sequência de pontos e já retorno para finalizarmos essa carreira juntos, tá bom? Prontinho, já dei uma super adiantada aqui, então. Estou finalizando os meus últimos pontos ciris. Então, em todos os 7 pontos altos da carreira anterior, vamos trabalhar o pontinho siri, que é um ponto baixíssimo e uma corrente feita em cada um dos pontos da carreira anterior. Então, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e uma corrente. E no último ponto, eu faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. E esta uma correntinha, eu já vou aproveitar ela para eu poder fazer os pontos baixos, tá bom? Então, aqui, eu já fiz essa sequência em todos os meus 7 pontos altos. E na carreira anterior, tínhamos 5 pontos baixos, nessa ficamos com apenas 4. Então, aqui, a gente fez uma correntinha e 3 pontinhos baixos, minguando este primeiro ponto. Então, eu vou pegar por baixo da minha correntinha e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo a minha carreira. Para dar início à próxima carreira, eu vou subir aqui com 1, 2, 3 correntinhas e vou reservar o meu fio, tá? Para mim não ter que cortar, porque vamos utilizar ele na última carreirinha. Eu vou trabalhar agora uma carreira com o fio da cor goiaba, que foi o mesmo tom que eu utilizei aqui para fazer os meus detalhes. Vamos fazer o seguinte, vou pegar o meu fio goiaba e vou fazer a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou prender a laçadinha aqui na minha agulha, deixando um pedacinho de fio para me poder fazer os arremates depois. Aqui nesta carreirinha, vamos ter o total de 3 pontinhos baixos. Eu vou minguar o primeiro pontinho baixo. Então, venho no próximo pontinho baixo dos 3 e faço aqui o meu primeiro pontinho baixo bem ao lado de onde está o nosso fio aqui reservado. Vou pegar essa pontinha de linha e já vou aproveitar para embutir ela aqui, fazendo os meus próximos pontos baixos. Venho para o segundo ponto baixo e trabalho aqui, então, o meu segundo pontinho baixo. Vou para o meu terceiro ponto e trabalho aqui o meu terceiro pontinho baixo, ficando assim. Agora, pessoal, depende um pouco da tensão do seu ponto, se vai ter necessidade de fazer correntinha ou não. No meu, eu não vou trabalhar correntinha, não. Vou laçar o meu fio 1, 2 vezes aqui na minha agulha. E agora, vamos fazer um ponto alto duplo. E eu vou pegar bem aqui na cabecinha do ponto alto, a minha agulha, antes do pontinho siri, na cabecinha do ponto alto daqueles 7 pontos altos. E vou introduzir na cabecinha do primeiro ponto e vou ir para a cabecinha do segundo ponto alto desta forma. Aqui eu busco o meu fio e alongo um pouco mais para ficar um ponto alto duplo mais alongado. Tiro a primeira laçada, tiro a segunda laçada e agora fecho o meu ponto alto duplo, ficando com este detalhe aqui agora. Vou fazer uma correntinha e vou laçar 1,
2 vezes o fio novamente na minha agulha. E vou introduzir agora a minha agulha na cabecinha do segundo ponto alto, em direção à cabecinha do terceiro ponto alto. Busco o meu fio, alongo aqui um pouquinho mais, tiro a primeira laçada, tiro a segunda laçada e fecho o meu ponto alto duplo, ficando assim. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes o fio na minha agulha. Agora, eu vou introduzir a minha agulha na cabecinha do terceiro ponto alto, em direção da cabecinha do quarto ponto alto. Busco aqui o meu fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo, ficando por enquanto desta forma aqui. Vamos fazer assim até concluir 7 pontos altos duplos. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Agora, eu vou vir na cabecinha do quarto ponto alto em direção na cabecinha do quinto ponto. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo. Novamente, faço uma corrente, enrolo 2 vezes, venho aqui agora na cabecinha do quinto ponto alto para o sexto ponto alto. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o ponto alto duplo, ficando assim. Vou fazer novamente uma correntinha, enrolo 2 vezes, agora eu vou vir aqui na cabecinha do sexto ponto alto em direção à cabecinha do sétimo ponto alto. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes e agora vou introduzir na cabecinha do sétimo ponto alto e vou pegar por fora do sétimo ponto. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo, ficando com este efeito aqui agora no nosso tapete. Agora, eu não vou fazer correntinha. Vou minguar o primeiro ponto baixo e no segundo ponto baixo eu faço o meu primeiro pontinho baixo. No próximo, eu completo o segundo ponto baixo e no próximo, o terceiro ponto baixo. Aí, vai ficar desta forma aqui por enquanto. Aí, vamos fazer essa repetição em todos os nossos bicos. Enrolo 2 vezes o fio na agulha, venho agora na cabecinha do primeiro ponto alto em direção da cabecinha do segundo ponto. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo, ficando assim. Trabalho uma corrente, enrolo 2 vezes, agora eu vou vir na cabecinha do segundo ponto em direção à cabecinha do terceiro ponto alto. E trabalho aqui, então, o meu ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Agora, venho na cabecinha do terceiro ponto para a cabecinha do quarto ponto alto. Aqui, então, faço o ponto alto duplo. Faço sempre uma correntinha, enrolo 2 vezes, venho agora no quarto ponto alto em direção para o quinto ponto. Faço, então, o ponto alto duplo. Aí, vai ficando com o nosso ponto siri viradinho desta forma. E assim vamos fazendo até ficar com 7 pontos altos duplos. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes, venho aqui agora na cabecinha do quinto pontinho para o sexto pontinho. Trabalho aqui, então, o meu ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes, venho aqui agora na direção do sexto pontinho para o sétimo ponto, trabalho o ponto alto duplo de número 6. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes, venho agora na cabecinha do sétimo ponto e pego por fora do sétimo ponto. Aqui eu trabalho o meu último ponto alto duplo de número 7, ficando assim. Agora, eu vou vir direto, vou pular o primeiro pontinho baixo dos 4, no próximo faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo, ficando com 3 pontinhos baixos. Assim, vamos fazer a volta toda aqui do nosso tapete, sempre seguindo essa mesma sequência de pontos, tá bom? Então, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma super adiantada aqui e já volto pra gente finalizar essa carreira juntos e dar início ao nosso biquinho final, tá bom? Prontinho, já dei uma super adiantada aqui, então, no meu tapete e já estou finalizando aqui esta carreira. Trabalhando onde anteriormente tínhamos 4 pontinhos baixos, eu fiquei com apenas 3.
E onde eu tenho aqui os 7 pontos altos, vamos ficar com 7 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha. Então, após fazer uma corrente, eu enrolo sempre 2 vezes a linha na agulha. Vou introduzir aqui na cabecinha do ponto alto em direção à próxima cabecinha do próximo ponto alto. Alongo o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o ponto alto duplo, ficando com este detalhe aqui. Faço uma corrente, enrolo sempre 2 vezes na agulha, vou introduzir na cabecinha do ponto alto em direção da próxima cabecinha do próximo ponto alto. Então, a gente trabalha o ponto alto duplo. Faço uma corrente, sempre enrolo 2 vezes para trabalhar o ponto alto duplo. Tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o ponto alto duplo. Faço uma corrente. Quando a gente for fazer o último ponto alto duplo, eu enrolo 2 vezes, vou introduzir aqui na cabecinha do 7º ponto alto e vou passar a agulha por fora. Aqui eu tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o ponto alto duplo, ficando assim. Para finalizar a nossa carreira aqui, temos reservado aqui o nosso fio natural, certo? Então, aqui é o seguinte, vou fazer aqui apenas 2 correntinhas, tá bom? Fiz aqui, então, o ponto baixíssimo, uma correntinha. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo no meio desses 3 pontinhos baixos aqui. Então, caso você precise de 2, você pode fazer para dar a distância. Aí, eu venho no ponto baixo do meio e vou fazer aqui, então, um ponto baixo com o fio natural, tá vendo? Agora, a gente tem aqui os 7 pontos altos duplos. Eu vou fazer o meu primeiro pontinho baixo aqui, para iniciar os pontos picôs, bem aqui ao lado do primeiro ponto alto duplo, onde eu não trabalhei corrente. Aqui eu vou fazer, então, um pontinho baixo. Vou reservar o meu fio e vou finalizar agora com o fio goiaba. Então, aqui, após fazer os 7 pontos altos duplos, eu prendi aqui já o meu fio natural com um ponto baixo no meio desses 3 pontos baixos. Eu vou pegar essa alcinha aqui e vou levar ela pra trás. E agora, na frente aqui do nosso trabalho, eu vou introduzir no nosso primeiro ponto baixo aqui, para finalizar a nossa carreira com o fio goiaba. Agora, eu busco aqui o meu fio, faço o ponto baixíssimo. Assim, eu finalizei a minha carreira aqui com o fio goiaba e já dei início aqui com o nosso fio natural, certo? Agora que eu já posso puxar um pedaço maior de fio e posso cortar, porque agora a gente vai finalizar com este fio natural ali, certo? Então, após a gente cortar o fio, eu vou passar aqui pro lado avesso para não ter o perigo de desmanchar aqui a nossa peça. E vou deixar para mim fazer os arremates depois aqui no final, tá bom? Então, eu vou reduzir novamente aqui a minha alcinha. E como eu expliquei para vocês, eu trabalhei um ponto baixo no fio natural no meio dos 3 pontos baixos e um ponto baixo ao lado aqui do nosso primeiro ponto alto duplo. Agora, vamos dar início aos nossos pontos picôs. Vou fazer 3 correntinhas. Feito 3 correntinhas, eu vou pegar nas 2 laçadinhas e vou fechar aqui com ponto baixo. Fechei, vou fazer um pontinho baixo agora no espacinho aqui. Fiz aqui um ponto baixo, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o segundo ponto picô. Venho no próximo espacinho de uma corrente, faço um ponto baixo, ficando assim. Trabalho 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, fecho com ponto baixo para formar o ponto picô. Venho no próximo espacinho, faço um pontinho baixo. Por enquanto, temos 3 pontinhos picôs. Faço 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas aqui e fecho com um ponto baixo, formando o nosso quarto ponto picô. Venho no próximo espacinho, faço um pontinho baixo. Faço novamente 3 correntes. Pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Venho no próximo espacinho, prendo com um ponto baixo. Por enquanto, temos 5 pontinhos picôs. Faço, então, 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas do ponto e fecho com ponto baixo, formando o nosso sexto ponto picô. Venho aqui no próximo espacinho, trabalho um pontinho baixo. Por enquanto, está assim. Aqui, você vai ver se vai necessitar de outro ponto picô ou não. No meu, vou fazer 7 pontos picôs. Como aqui eu iniciei um ponto baixo anterior aqui ao nosso primeiro ponto alto duplo, eu fiz o ponto baixo aqui no espacinho,
Vou fazer 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas do ponto e fecho com ponto baixo para formar o 7º ponto picô. E agora eu vou prender com ponto baixo após o nosso 7º ponto alto duplo. Aí eu vou ficar com 7 pontinhos picôs desta forma. Agora eu vou prender com um ponto baixo no pontinho do meio. Prendi com um pontinho baixo no ponto do meio, eu venho direto aqui agora. Não tem espaço. É aqui onde finaliza o ponto baixo e dá início ao ponto alto duplo. E aqui, ao ladinho do ponto alto duplo, eu trabalho o meu primeiro ponto baixo do próximo biquinho. Se o seu você achar que vai embabadar, você pode finalizar aqui fazendo apenas 6, tá bom? Aí, você prende com ponto baixo aqui e já prende com ponto baixo aqui no meio. No meu, eu vou fazer com 7 pontos picôs desta forma. Então, prendi com ponto baixo, trabalho 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, fecho com ponto baixo, formando o primeiro ponto picô. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. A gente sempre vai fazer 3 correntinhas e pegar nas 2 alcinhas do ponto para fechar o ponto picô. Venho no próximo espacinho, um pontinho baixo. Assim, eu vou fazendo até finalizar aqui 7 pontos picôs. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo. Sempre vou no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo, ficando assim por enquanto. Aí, continuo fazendo 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Eu no próximo espacinho, faço um pontinho baixo. Trabalho 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas do ponto, faço um pontinho baixo. Aqui, então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu expliquei pra vocês, se você achar que o seu vai embabadar, não faça o de número 7. Aí, você finalizou aqui com ponto baixo, você já vem direto aqui, faz um pontinho baixo e depois faz o primeiro pontinho baixo do próximo bico, ficando assim. No meu, eu vou trabalhar 7. Então, eu vou fazer mais um. Então, eu faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas do ponto, fecho com ponto baixo. Aí, eu venho aqui no intervalo do 7º ponto alto duplo para o primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Assim, eu fiquei com 7 pontinhos picôs. Faço um pontinho baixo aqui agora no meio. E agora, eu vou direto aqui e trabalho o meu primeiro ponto baixo do meu próximo bico. Assim, eu vou fazer por toda a volta do meu tapete. Como é apenas uma sequência de repetições, vou dar uma super adiantada e já retorno com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, e estou finalizando os meus últimos pontos picôs. Para cada bico, eu utilizei 7 pontos picôs, tá bom? Mas, caso o seu fique embabadado, você pode estar utilizando apenas 6, como eu expliquei para vocês anteriormente, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o de número 7, finalizado aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos picôs. Eu vou vir bem aqui ao lado do nosso primeiro pontinho baixo, vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou vir no primeiro pontinho baixo que a gente fez, em cima do ponto baixo do meio da carreira anterior, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu posso puxar um pedaço maior de fio, que o nosso tapete já ficou finalizado. Agora, é só embutir todas as pontinhas de linha que ficaram, tá bom? Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!